Olá, queridos amigos e ouvintes. Esse é o Mais Além, o podcast que colabora na divulgação da doutrina espírita. Meu nome é Ilzeni Baima e apresento o programa Conteúdos da Revista Espírita. Hoje, o podcast traz o episódio número 11 sob o título Evocações Particulares e que vamos encontrar na página 42 do mês de janeiro de 1858. Reproduziremos 2 artigos selecionados por Kardec e o que nos oferece ensinamentos no âmbito familiar, numa confirmação da vida futura enquanto homem de bem. O primeiro artigo, Mãe, Estou Aqui, traz o diálogo de uma mãe evocando sua filha Júlia desencarnada. Seguidamente, traremos o segundo artigo intitulado Uma Conversão, onde um filho evoca o pai desencarnado. Vamos então acompanhar essas 2 manifestações por evocação que foram assistidas por Allan Kardec. Passamos agora a reproduzir. Revista Espírita, janeiro de 1858. Evocações particulares, da página 42 à página 48. Mãe, estou aqui. A senhora havia perdido há alguns meses sua filha única, de 14 anos, objeto de toda sua ternura e muito digna de seu pesar, pelas qualidades que dela prometiam fazer uma mulher perfeita. Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar que em breve iria reunir-se à filha. Instruída da possibilidade de comunicar-se com os seres de além-túmulo, a senhora resolveu procurar, numa conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as 2, com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstância assim tão solene, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, minha filha querida, peço-te que venhas se Deus o permitir. Júlia: mãe, estou aqui. A mãe: és tu mesma, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Júlia: Lili. Abre-se um parêntese. Um pequeno apelido familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido nem da médium nem de mim, considerando-se que, há vários anos, só a chamavam pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. É fechado o parêntese. Júlia: mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. A mãe: mas eu não te vejo. Onde estás? Júlia: aqui ao teu lado. Minha mão sobre a senhora. A médium: para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra. Abre um parêntese. A letra, de fato, era de sua filha. Fecha o parêntese. A mãe: dizes minha mão? Tens então um corpo? Júlia: não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A mãe: se eu te visse, então reconhecer-te-ia. Júlia: sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. A mãe: de fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Júlia: não, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do Senhor, ele não é sincero. Abre parênteses. Esse senhor, conhecido apenas da mãe, excitado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. Fecha o parênteses. A mãe: que pode, pois, fazer contra mim o senhor? Júlia: não te posso dizer. Isto me é proibido. Apenas te advirto para desconfiares dele. A mãe: estás entre os anjos?
Júlia: oh, ainda não. Não sou bastante perfeita. A mãe: entretanto, eu não via nenhum defeito em ti. Tu eras boa, doce, amável e benevolente para com todos. Isso não basta? Júlia: para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito, e eu o acreditava, pois me dizias tantas vezes. Mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. A mãe: como adquirirás as qualidades que te faltam? Júlia: em novas existências, que serão cada vez mais felizes. A mãe: é na terra que terás essas novas existências? Júlia: nada sei quanto a isso. A mãe: considerando que não havias feito mal durante tua vida, por que sofres tanto? Júlia: prova, prova. Eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso. Até breve, mãe querida. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas. Suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra pela permuta de seus pensamentos. Apesar da descrição com que cercamos este relato, não nos permitiríamos publicá-lo se a isto não estivéssemos formalmente autorizados. Disse-nos aquela mãe: possam todos quantos perderam seus afetos na terra sentir a mesma consolação que experimento. Acrescentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo. Passamos agora a reproduzir o segundo artigo, uma conversão. A evocação seguinte não desperta menor interesse, embora sob outro ponto de vista. Um senhor, que designaremos sob o nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, havia perdido o pai há pouco tempo, objeto de toda a sua ternura e de uma profunda veneração. O pai do senhor Georges aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que distinguem um homem de bem, embora professasse opiniões muito materialistas. A esse respeito, o filho partilhava e até mesmo excedia as ideias do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros tais pensamentos. Todavia, a leitura de um livro dos espíritos produziu nele certa reação, corroborada por uma entrevista direta que tivemos com ele. Se meu pai, disse, pudesse responder-me, não duvidaria mais. Foi então que ocorreu a evocação que iremos relatar e na qual encontraremos mais de um ensinamento. Em nome do Todo-Poderoso, peço que manifeste o espírito de meu pai. Estás perto de mim? Sim. Por que não vos manifestastes diretamente a mim quando tanto nos amamos? Mais tarde. Poderemos nos reencontrar um dia? Sim, breve. Haveremos de nos amar como nesta vida? Mas em que meio estás? Sou feliz. Estás reencarnado ou errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentastes quando deixastes vosso invólucro corporal? Perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, bastante para ti. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar? 10 anos para ti, 10 minutos para mim. Mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi. Não há somente 4 meses? Se estivesses em meu lugar, terias sentido esse tempo. Acreditais agora em um Deus justo e bom? Sim. Acreditáveis nele quando estáveis na terra? Eu tinha presciência, mas não acreditava nele. Deus é todo-poderoso. Não me elevei até ele para avaliar a sua força. Somente ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual.
Ocupa-se ele dos homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos. Se fazes o mal, sofrerás as consequências. Serei recompensado se fizer o bem? Avançarás na tua rota. Estou no caminho certo? Faze o bem e nele estarás. Acredito ser bom, mas estaria melhor se um dia, como recompensa, vos encontrasse. Que esse pensamento te sustente e te encoraje. Meu filho será bom como seu avô? Desenvolve suas virtudes, abafa seus vícios. Custo a crer que estamos nos comunicando. Tão maravilhoso me parece este momento. De onde provém tua dúvida? De que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Vês de noite o que vês de dia? Estou, pois, nas trevas, meu pai. Sim. Que vedes de mais maravilhoso? Explica-te melhor. Reencontraste minha mãe e minha irmã, e Ana, a boa Ana. Eu as revi. Vede-as quando quiserdes? Sim. Achais penoso ou agradável que me comunique convosco? Para mim é uma felicidade, se posso te conduzir ao bem. Voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco? O que me faz tão feliz? Isso serviria para conduzir-me melhor e me ajudaria a melhor educar os meus filhos. Cada vez que um impulso de conduzir ao bem, serei eu a inspirar-te. Calo-me com receio de importunar-vos. Se queres ainda, fala. Visto que permitis, dirigir-vos-ei ainda algumas perguntas. De que afecção morrestes? Minha prova havia alcançado seu termo. Onde contraístes o abscesso pulmonar que se manifestou? Pouco importa, o corpo nada é, o espírito é tudo. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente à noite? Sabê-lo-ás mais tarde. Considero grave minha afecção e queria viver ainda para os meus filhos. Ela não o é. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixa a natureza agir. Visto que estás presente aqui, sob que forma vos apresentais? Sob a aparência de minha forma corpórea. Estás em um local determinado? Sim, atrás de Hermance, a médium. Poderias tornar-vos visível a nós? Para quê? Terias medo. Vede-nos todos aqui reunidos? Sim. Tendes uma opinião de cada um de nós? Sim. Poderias dizer-nos alguma coisa? Em que sentido me fazes essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje é bastante. O efeito produzido no Sr. George por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. Uma sessão que houve no dia seguinte, na casa da senhora Roger, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que a respeito nos escreveu. Essa senhora entrou espontaneamente em detalhes comigo, tão precisos com respeito a meu pai, minha mãe, meus filhos, minha saúde. Descreveu todas as circunstâncias de minha vida com tal precisão, relembrando mesmo certos fatos que há longo tempo se me haviam apagado da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, que a reação das ideias foi completa em mim desde esse momento. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão sonambúlica, eu era, a bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma. Para descrever com tanta minúcia e exatidão, e a 200 de léguas de distância, o que de mim somente era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes, e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser
esse algo, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é apenas o invólucro, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de ação. Hoje, não somente o Sr. Jorge deixou de ser materialista, como é um dos fervorosos e zelosos adeptos do Espiritismo, o que o faz duplamente feliz pela confiança que o futuro agora lhe inspira e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Essa evocação, bem simples à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do Sr. Jorge, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Não é mais o mesmo cético que fala. Reconhece seu erro. Seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus por estas admiráveis palavras. Só ele é seu igual. Aquele que em vida referia tudo à matéria, diz agora: o corpo nada é, o espírito é tudo. E esta outra frase sublime: vês à noite o que vês de dia? Para o observador atento, tudo tem uma importância. E é assim que a cada passo encontra a confirmação das grandes verdades ensinada pelos Espíritos. Queridos amigos, encerramos o episódio 11, Evocações Particulares, onde Kardec ilustra com artigos no âmbito da evocação familiar que mostra as manifestações de homens de bem produzindo em suas vidas a bondade e a regularidade do trabalho no bem. O Mais Além agradece o carinho e a atenção de todos, encerrando com votos de luz e muita paz em vossos corações. Queridos amigos, não esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Instagram e no Facebook, para assim receberem a notificação dos próximos episódios. Recebam um carinhoso abraço e um até breve.